isso, abra a sua Bíblia. Oh, glória! Aleluias! Abra a sua Bíblia. Hoje eu quero trabalhar com vocês um tema: compreendendo as nossas guerras, compreendendo as guerras, as lutas, as batalhas na qual nós sempre enfrentamos, e em todo o percurso nós vamos continuar enfrentando, né? Compreender as guerras nas quais nós estamos inseridos, nos ajuda a discernir, a potencializar, nos ajuda a dar passos de fé, passos firmes no Senhor e na palavra, né? Compreendendo o que o Senhor quer para nós, amém? Então abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 14, segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 14, esses dias atrás, em um dos nossos tadéis, nós ministramos no mesmo texto, só que numa outra vertente. Hoje eu quero ler apenas alguns versículos, para que nós possamos compreender as nossas guerras, discernir o tempo, o momento, discernir a firmeza dos nossos passos, amém? Está escrito assim, segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 17, assim está escrito: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Se você puder expressar agora assim, fala assim comigo assim, ó: ai, meu senhor. Fala comigo: ai, meu senhor, o que faremos? Não olha para o texto agora, levante as tuas mãos, fala assim: eu confio no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é minha fortaleza, nele confiarei. Ele é o meu refúgio, nele descansarei. Aleluia. Se fosse você, eu aplaudia bem forte ao Senhor. Aplaude ao Senhor. Hey, aleluias. Aleluias. Quando você tiver que expressar: ai, meu Senhor, o que faremos? Você tem um Deus grande, poderoso. Você tem um Deus em quem você pode e deve confiar, amém? Continua o texto: ai, meu Senhor, o que faremos? E ele disse: não temas. A Bíblia diz 650 vezes a expressão não temas. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Uau, eu imagino essa cena. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Feche os teus olhos e não a tua Bíblia, coloca a mão no teu coração se puder e peça para Deus falar contigo. Fala assim para Ele: Senhor, ministra na minha vida, independente do mensageiro, independente do lugar, independente da situação. Fala comigo, que a tua palavra seja viva, eficaz, que ela possa penetrar no mais profundo da minha alma, separando juntas e medulas, e me tornando apto para discernir
o que está acontecendo. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a nossa vida, eis aqui, ó Pai, tudo que somos, tudo que temos, ó Pai, nos entregamos completamente ao Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que nesta noite o Senhor dê a direção para a tua igreja, que o Senhor ministre, ó Pai, de uma forma tão poderosa, Senhor Deus, sobre cada um de nós, e que teu nome seja exaltado, que teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Abençoe a tua noiva, Pai, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para compreender épocas, tempos, compreender sensações, emoções, mas acima de tudo compreender a nossa total confiança no Senhor vai valer a pena. Compreender que essa confiança depositada no teu altar vai nos levar a um lugar seguro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, nesses dias nós somos tentados ao tempo todo ficar olhando para notícias ruins. Eu falei aqui já 2 vezes e ressalto aqui mais uma vez: cuidado com aquilo que você permite entrar nos 3 receptores da alma. Quais são os 3 receptores? Os olhos, os ouvidos e a sua mente, os seus pensamentos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve e aquilo que você pensa. Cuidado ser contaminado com essas 3 portas de entrada, porque essas 3 portas de entrada, elas vão levar diretamente ao teu coração. Essas informações que você está pensando, que você está vendo, que você está ouvindo, vai levar diretamente, vai acessar o teu coração, e dependendo da informação que acessar o teu coração, ou vai contaminar, ou vai purificar. Por isso que o sábio diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então que o nosso coração esteja guardado, alicerçado, protegido, blindado pela palavra de Deus, pela doce e eterna palavra de Deus, amém? Nesses dias nós somos tentados sim a ficar ouvindo notícias ruins. Nós somos tentados sim a querer ser atualizados de tal maneira a poder ficar vendo coisas ruins. Ou então até mesmo nós somos tentados a nos pegar olhando, ou melhor, pensando em momentos de tragédia, de tristeza. E a nossa mente, se você deixar ela vagando, ela vai vagando por um abismo abaixo, que pode te levar a uma depressão, um processo de ansiedade, uma crise de pânico, enfim. Ei, guarde aquilo que entra nos teus olhos, aquilo que você está ouvindo, mas também aquilo que você está pensando, amém? Nós entendemos, queridos, que nesses dias nós estamos sim enfrentando batalhas. Essa semana eu disse para muita gente, e vale a pena deixar isso em público: as nossas batalhas não são terrenas, as nossas guerras não são terrenas, não são dessa terra. Ei, escute, as nossas batalhas são espirituais. As nossas armas para lutar essas batalhas são espirituais. O ambiente na qual nós devemos batalhar essas guerras são espirituais.
Tem gente querendo resolver na força do braço coisas que não podem ser resolvidas nessa terra. Tem pessoas querendo resolver com o seu entendimento, com o seu conhecimento, coisas que não podem ser resolvidas nesta terra. Há quem diga que a águia, quando ela vai lutar com a cobra, se ela está ali lutando com a cobra e a cobra está na terra, a cobra vai dar um jeito de enrolar ela e matar ela. Então o que ela faz? Agarra a cobra e leva para um ambiente que não é propício, que não é natural da cobra, que são nos ares. E ali a águia domina aquela luta, porque é no ambiente dela, é no ambiente que ela tem destreza, é naquele ambiente que ela é aguçada, que ela é treinada para lutar as suas maiores batalhas. Mas pastor, nós estamos nessa terra, escute, você é um espírito que veio de Deus, está vivendo para Deus, por Deus, em Deus, e vai voltar para Ele, amém? Então, queridos, as nossas batalhas não podem ser feitas, lutadas, guerreadas nessa terra. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele vai falar dessas guerras, dessas batalhas, ele nos transporta a ter um revestimento de uma armadura espiritual. Ele nos leva ao entendimento que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ele nos leva a entender que a nossa batalha é numa atmosfera, é numa região espiritual, onde com armas espirituais, princípios, palavra, oração, súplica, clamor, presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, são armas poderosas em Deus, para aniquilar qualquer fortaleza na mente, que esteja nos rodeando. Quando nós compreendemos isso, nós paramos de ficar murmurando, reclamando, contando as nossas mazelas para qualquer pessoa, porque essa forma de guerrear não vai resolver os seus problemas. Ficar mimizento nesta terra não vai resolver os seus problemas. Não é assim que você deve lutar as suas guerras. E para isso, nós lemos o texto de 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 17. Porque eu quero utilizar essa tipologia de guerra, para que nós possamos compreender como nós devemos lutar as nossas guerras. Eu quero utilizar esse texto, essa pequena história, e aprender com o profeta Eliseu, de que maneira ele enxergava as batalhas dele, amém? Então mergulhe no texto comigo, aqui no versículo 14, o contexto é o seguinte: o rei da Síria, ele estava numa batalha contra o rei de Israel. Olha aqui para mim, o rei da Síria estava numa batalha contra o rei de Israel, e aí o rei da Síria pegava e falava assim: olha, vamos armar uma emboscada aqui. E aí quando ele armava uma emboscada, o rei de Israel dava a volta e vencia aquela batalha. Aí o rei da Síria ficava chateado, se levantava e falava assim: mas não é possível, como é que o rei de Israel sabia de um negócio desse? Aí no outro dia ele se levanta, ele fala: não, amanhã nós vamos atacar desta forma. E ele vai lá, ele prepara o exército e ataca de outra forma. Só que o rei de Israel já estava sabendo, e ele perde aquela batalha de novo. Aí daqui a pouco o rei da Síria levanta e ele fala: não, vamos atacar de outra forma. Só que quando ele vai atacar, o rei de Israel já está por dentro, já está sabendo como é que o rei da Síria vai vir. Aí chega uma hora que o rei da Síria fala: não é possível, tem um traidor no nosso meio, tem alguém delatando para o rei de Israel o que nós estamos fazendo. Eu quero que vocês achem quem é o traidor que está no nosso meio. E o rei da Síria chama os seus conselheiros e fala: gente, quem é que está contando para o rei de Israel tudo que nós estamos planejando? Aí o pessoal fala assim: não, meu rei, é o seguinte, é que lá em Israel, o rei de Israel tem no exército dele um aliado,
um homem de Deus, o profeta Eliseu. E Eliseu, escute, pega essa frase agora. E o profeta, ele sabe as palavras que o Senhor está dizendo na tua câmara de dormir, lá no teu quarto. Aquilo que você planeja no mais íntimo, o Deus de Israel fala para o profeta, e o profeta fala para o rei. Aí o rei da Síria fica indignado, ele falou: opa, então já sei, já que não dá, escute, pega essa frase, o presbítero Emerson que me falou essa frase, já que não dá para lutar contra o rei de Israel, já que não dá para lutar contra o exército de Israel, então vamos derrubar o profeta, vamos prender o profeta, porque se a gente cala a voz profética, Israel não consegue mais se mover, Israel não vai conseguir discernir as nossas batalhas, as nossas estratégias. E aí o rei da Síria pega um grande exército, pega os carros, pega os cavalos, e vão até Dotã, aonde está o profeta, em cima do monte. O profeta Eliseu estava lá em cima do monte, buscando ao Senhor, só ali sintonizado, canal aberto com o papai. E aí, conforme o profeta Eliseu falava com Deus, Deus respondia, falava com ele. E quando, no versículo 14, a gente fica imaginando a cena, o servo do profeta, o menino, o moço do profeta, ele acorda de manhã e ele vai abrir a janela. Eu fico imaginando assim: vou fazer um café, olha que dia lindo. Na hora que ele abre a janela de manhãzinha, na hora que ele olha lá embaixo, em volta do monte, quem é que está lá? O exército da Síria. Eles estavam cercados pelo exército da Síria, carros, cavalos e soldados ao redor daquele monte. E aí ele dá aquele grito: ai meu Senhor, agora a casa caiu. Ai meu Senhor, agora não temos mais saída. Ai meu Senhor, agora nós perdemos a batalha. Escute, presta atenção nisso. O Eliseu podia falar assim: olha, não, nós não perdemos a batalha. A única coisa que esse outro exército está fazendo ao nos cercar é só pedindo para nós ficarmos em casa. Você só não vai poder sair, porque você vai ter que ficar preso em casa. Você só não vai poder ir lá falar para o rei de Israel, você tem que ficar preso em casa. Você vai perder a sua comunicação. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, então você não vai poder mais se comunicar. Você se distanciou do rei de Israel. Eliseu podia ter falado isso, mas interessante que Eliseu fala assim: que grito é esse, menino, que você está gritando aí? E aí eu fico imaginando o moço do profeta dizendo assim: Eliseu, se eu fosse você, eu vinha correndo aqui fora ver o que está acontecendo, tem uma bagunça aqui fora, vem ver o tamanho da tragédia aqui fora. Aí Eliseu sai para fora e fala assim: deixa eu ver o que você está falando. Aí olha direito, e fala assim: não estou vendo tragédia nenhuma aqui. Olha lá, Eliseu, o exército da Síria nos cercou, não tem para onde a gente ir, não tem o que fazer. Eu fico imaginando Eliseu olhando assim e falando assim: não, moço, você não está enxergando, olha direito assim. Olha lá, Eliseu, estamos cercados. E Eliseu responde para ele assim: não temas. Fico imaginando que Eliseu deu uma olhadinha e falou assim: não tenha medo. Como a gente não vai ter medo, Eliseu? Olha ao nosso redor, tudo está um caos. Tudo está um caos, eles estão nos impedindo de ir e vir. Vocês estão conseguindo fazer alguma referência com os dias de hoje? Olha só, Eliseu, eles estão nos ameaçando a nossa integridade, a nossa família, eles estão ameaçando o nosso trabalho. Como é que nós vamos trabalhar agora, Eliseu? Eles estão fechando o nosso negócio profético. Nós não podemos mais ir lá no rei de Israel falar o que nós estamos recebendo do Pai. Coincidências são meras coincidências, amém, queridos?
Mas pensa num texto mais atual do que o Jornal de Amanhã. Eliseu fala para ele: não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É interessante que a primeira palavra de Eliseu é: não temas. Eliseu, ele não foi querer saber quantos soldados o rei da Síria tinha. Eliseu, ele não foi se preocupar se tinha uma rota de fuga, se tinha um escape por algum ângulo do monte. Ele não foi procurar válvula de escape, ele não foi procurar reforço, ajuda em homens, ele não foi procurar ajuda na reclamação, na murmuração, ele não foi procurar reforço, ajuda em coisas dessa terra. Sabe por quê? Porque os olhos dele estavam firmados nos céus, os olhos dele estavam firmados naqueles que o Senhor levantou para ajudar o seu povo. Compreendendo as nossas guerras. Então, se você está anotando aí, anote comigo algumas ideias que eu coloquei aqui no nosso esboço. O que eu faço para compreender as nossas guerras? Você precisa entender os aspectos dessa batalha. Assim como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, e olhando agora para a atitude de Eliseu, eu consigo compreender que um dos aspectos da batalha que estamos enfrentando, das guerras que estamos enfrentando, é a nossa guerra, a nossa batalha não é física. Fala comigo, não é física. Não é física. A batalha que estamos enfrentando não é física. Ei, escute, se você não sair do âmbito terreno, se você não sair no âmbito da consciência humana, se você não sair do âmbito da força do teu braço e não ir para o âmbito espiritual, você vai ficar patinando. Para de querer resolver problemas espirituais com soluções físicas. Para de querer ficar resolvendo problemas que Deus quer que você discirna nele, com discernimentos humanos. Nós precisamos discernir. A nossa guerra não é física. Ei, escute, você que está nos assistindo agora, preste atenção. A sua guerra não é contra o teu esposo, contra a tua esposa. A tua guerra não é contra o teu patrão, contra o teu gerente, contra o teu supervisor. A tua guerra não é contra o teu pai, contra a tua mãe ou contra o teu filho. A tua guerra não é contra prefeito, governador ou presidente. A tua guerra não é contra o teu vizinho, contra o teu irmão, contra quem quer que você imagine aí que está sendo. A tua guerra é contra principados e potestades, e é lá que você precisa batalhar e ganhar essas batalhas, ganhar essas guerras. Saia do âmbito físico, pare de ficar guerreando com armas terrenas. Esses dias nós ouvimos: pastor, eu vou resolver na bala esse negócio. Meu irmão, larga a mão de ser medíocre. Larga a mão de ser terreno. Você é um cidadão dos céus. Nós só estamos nessa terra por passagem, por um período, por um tempo. E se eu sou um cidadão do céu, eu preciso ter discernimento que as minhas armas são dos céus, e a forma como eu vou obter a vitória vem dos céus. As estratégias virão dos céus. Amém, queridos? Como eu disse, você é um espírito que tem uma alma, habita num corpo por um tempo, uns 70 anos, 80, 90, mas é um espírito que está aqui para cumprir um propósito e retornar para aquele que te enviou. É isso. Se nós somos espirituais, as nossas batalhas serão guerreadas no âmbito espiritual. Segunda coisa que eu entendo também, que Eliseu viu, entendeu, compreendeu, e nós precisamos compreender nas nossas guerras, nas nossas batalhas. Segunda coisa, anota aí: o nosso exército é
maior. Aleluia, aleluia. O nosso exército é maior. Queridos, que coisa fantástica quando você compreende que você não está sozinho. Pastor, por que você está falando isso? Ei, você que está na sua casa, vem aqui. Dá um close aqui em mim. Pega aqui, escute isso. Escute. O diabo pode ter falado várias vezes na tua orelha, dizendo que você está sozinho, que ninguém te ama, que ninguém te valoriza, que ninguém vai pelejar por você. Escute, você não está sozinho. Vocês que estão aqui presentes, escute-me. Vocês não estão sozinhos. Pastor, mas eu estou isolado, estou trancado dentro de casa, eu tenho medo de sair. Escute, você não está sozinho. Maior são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Compreenda, você não é um ser isolado, jogado no calabouço, não. Você é a igreja de Jesus Cristo, salva, resgatada, comprada com alto preço de sangue, que tem muito valor, e Jesus prometeu que Ele jamais deixaria você sozinho, jamais. Compreenda isso, você não está sozinho, não estão sozinhos. É lógico que tem momentos que dá a impressão que você está batalhando sozinho. É lógico que dá a impressão, escute, parece que eu estou cercado, parece que eu estou guerreando sozinho, parece que ninguém está ao meu favor. Eu anotei uma frase, anote essa frase aí também, anote essa frase para você colocar no seu Instagram amanhã, coloca lá no título do seu Facebook. Escute, olha a frase: um com Deus é a maioria, dois com Deus é covardia. Queridos, você e Deus já é a maioria. Agora, se você compreender que você não está sozinho também nessa terra, que tem uma igreja que ora, uma igreja que te ama, uma igreja que está junto contigo, uma igreja que está orando na mesma direção que você, uma igreja em qual você pode se apoiar, que você pode contar, que você pode ligar, que você pode pedir ajuda. Ei, se um com Deus já é a maioria, dois então, 3, 10, a minha célula, 10 pessoas, 15 pessoas orando comigo, no mesmo propósito, uau, o inimigo tem que bater em retirada. Tem que bater em retirada. Então a primeira coisa que nós aprendemos, a nossa guerra não é física. Segunda coisa, o nosso exército é a maioria, é muito maior. Terceira coisa que eu aprendo, temos que abrir os olhos para compreender a situação. Não dá para você discernir com os olhos tapados. Pastor, mas aquele moço, ele não estava enxergando? Ele viu. Escute, nós precisamos fazer a mesma oração do profeta: Senhor, abra primeiro os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor. Eu não quero guerrear uma batalha onde eu não sei de onde está vindo o inimigo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei qual é a próxima decisão que eu tenho que tomar. Ei, escute, abra os seus olhos para que você possa batalhar de forma eficaz. Pastor, como é que eu faço para abrir os olhos? Eu gosto muito do Salmo 119, versículo 11, versículo 5, quando ele diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Escute, o que vai abrir os teus olhos não é simplesmente o poder que vai vir sobre você, não é simplesmente o conhecimento que você tem, não é simplesmente a habilidade que você tem. O que vai abrir os teus olhos é o seu relacionamento com a palavra. Na medida que você se relaciona com ela, mais os teus olhos são abertos, mais os teus passos são seguros, mais você caminha com segurança no Senhor e na tua palavra. Pastor, então como é que eu faço para abrir meus olhos?
leia a palavra e permita que os seus olhos sejam abertos por ela. Permita que as escamas caiam dos seus olhos. Permita que os seus olhos espirituais sejam abertos de tal maneira que você vai compreender que a luta, a batalha, a guerra que você está inserida precisa ter olhos abertos para poder encontrar essa vitória. Amém? Porque ver, muita gente vê, mas enxergar com a alma, enxergar com a ótica de Deus, com o óculos que Deus está te dando, é só para aqueles que têm relacionamento com a palavra. Amém? Então, queridos, nós precisamos abrir nossos olhos. O profeta fala: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que ele veja. E quando ele fala abra os olhos, não é porque ele não estava enxergando fisicamente, mas é porque Eliseu estava vendo com a ótica dos céus o que o moço não estava vendo com a ótica da terra. Escute, eu vejo essa cena, queridos, como muitas pessoas nos dias de hoje. A pessoa, ela liga a televisão, ela olha uma tragédia, ela vê uma notícia ruim, e ela só consegue enxergar com a ótica da terra. É mesmo, olha lá, ó, tragédia, tragédia, trágico, olha que situação, olha lá, o mundo está perdido mesmo. E aí, além de enxergar com a ótica da terra, só libera palavra de morte, só libera palavra de tristeza. Escute, queridos, no dia que os teus olhos são abertos, você enxerga com a ótica dos céus e começa a liberar palavra de vida, porque a tua boca vai falar daquilo que os teus olhos estão vendo. A tua boca vai liberar palavra conforme aquilo que está entrando nos teus olhos. O que está alimentando os teus olhos? Qual é a ótica que você está enxergando? Terrena ou celestial? O que você está vendo? Cutuca a pessoa que está ao teu lado aí na tua casa também. Cutuca a pessoa que está ao teu lado e fala para ela: o que você está vendo? Nessa situação toda, o que você está vendo? O que você está enxergando? Escute. Pare de ficar olhando para as tragédias, porque há um Deus no céu que continua no controle e tudo vai dar certo. Aleluias! Vai dar certo. Primeira coisa, a nossa batalha não é física. Segunda coisa, o nosso exército é maior. Terceira coisa, preciso ter olhos espirituais abertos. Quarta coisa que eu aprendo aqui no versículo 16, quando Eliseu fala para o menino: não temas. Pastor, mas está todo mundo com medo, está todo mundo com ansiedade, está todo mundo com depressão. Escute, não temas. Não temas. Pastor Cláudio pregou esses dias como vencer a ansiedade. Queridos, eu reforço essa palavra: vença a ansiedade se reposicionando em Deus e não temas. O mundo está desabando, não temas. Eu estou com medo da morte, não temas. Pastor, mas se morrer? Querido, se morrer vai para o céu. Mas enquanto estiver nessa terra, cumpra o que você tem que cumprir. Faça o que você veio para essa terra para fazer. Pare de ficar olhando para os embates dessa terra, porque o teu propósito é maior. A tua vida, a vida que Ele conquistou para você na cruz do Calvário é maior, é eterna, é abundante, é perfeita, é boa. Não temas. Não temas. Pastor, mas se eu perder o emprego? Não temas. Aquele que te trouxe para essa terra vai te sustentar até o último dia da tua vida. Pastor, mas e se esse projeto não der certo? Não temas. Se esse projeto não der certo, Deus vai abrir o plano B, o plano C, o plano D, o Z, mas Ele vai te sustentar. Pastor, e minha família? Não temas. Não temas. Escute, quando você se posiciona em Deus e você entende que não pode temer o mal, pelo contrário, temer somente a Deus, não pode ter medo do mal. Escute, quando eu não temo,
quando eu sei ao Deus que eu sirvo. Quando ele fala para o menino, não temas, e aí ele explica, porque o nosso exército é maior. Não temas, aí ele explica, porque o Deus na qual nós servimos é maior. Quando ele fala, não temas, é porque ele está dizendo, a vitória já é nossa, mesmo que você não esteja enxergando. Quando ele diga, não temas, ele está falando assim, olha, mesmo que você só veja a morte, eu continuo vendo vida. Quando ele diz, não temas, ele está falando para o menino, ei, não acredite naquilo que os teus olhos e os teus ouvidos estão ouvindo e vendo. Acredite naquilo que ele falou, decretou. Maior é o decreto de Deus, maior é a palavra de Deus, maior é a visão de Deus, maior é a voz de Deus. Meu Deus! É isso. Queridos, eu tenho uma direção para nós como igreja. A nossa batalha não é física, é espiritual. Então vai para o joelho, vai para a oração, vai para o jejum, vai para a consagração. Escute, o nosso exército é maior. Querido, deixa eu pegar um gancho aqui. O nosso exército é maior. Há quem diga que nessa terra nós somos poucos. Há quem diga que nessa terra estamos isolados. Há quem diga nessa terra que nós não somos unidos. Há quem diga nessa terra que o que eles estão arquitetando vai dominar a igreja. Ei, escute, o nosso exército é maior nos céus e também na terra. Na terra. Ei, não brinque com a igreja. Sabe por quê? Pode ser que a Yasmin não saiba o que a Nani está pensando. Pode ser que o pastor Fábio não saiba o que o presbítero Hermes está pensando. Mas o mesmo Espírito que rege um, rege o outro. O mesmo Espírito que dá ordem para um, dá ordem para outro. E esse Espírito é poderoso, é organizado e é ousado. Então não brinque com a igreja. O mundo lá fora vê um monte de ovelhinhas com medo, mas o leão da tribo de Judá está levantando um exército poderoso. Um exército poderoso. Podemos ser um exército de ovelhas, mas guiados por um leão. Escute, nossa batalha não é física, o nosso exército é maior. Nós temos que pedir para o Senhor, abra os nossos olhos para ver com a ótica de Deus. Nós não vamos ter medo. Quando o apóstolo Paulo fala, ei, nós entraremos no Santo do Santo, entraremos no santuário de Deus com ousadia e confiança. Escute, não é tempo para frouxidão. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Então não é tempo para frouxidão, não é tempo para mimimi, para reclamação, não é tempo para vitimização. Coitado de mim, tenham dó de mim. Para com isso. É tempo de se posicionar. Portanto, estais firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor. É tempo de posicionamento, não é tempo de frouxidão. Pastor, mas o que vão fazer? Não importa o que eles vão fazer, o fim deles está decretado. Agora uma coisa sim, importa o que nós vamos fazer. A igreja de Jesus está sendo comissionada, está sendo convocada para se posicionar. Pastor, não tenho força para a batalha. Fique em paz. Diga ao fraco, eu sou forte. Fique em paz. Não se preocupa com a tua força, porque você é limitado, mas o seu Deus não. Você é pequeno, mas o seu Deus não. Escute, não se preocupe com quem você é, só entenda quem Ele é. Só isso. Entenda quem Ele é. Então chegou um tempo de alinhar as fileiras do exército.
Rede multi, se levante e se alinhe. Rede amarela, se levante e se alinhe. Rede verde, se levante e se alinhe. Rede azul, se levante e se alinhe. Rede vermelha, se levante e se alinhe. Igreja de Jesus Cristo nessa terra, se levante e se alinhe. Não tem força, não tem problema, mas esteja na linha da fileira do exército. Esteja de pé, esteja posicionado. Sabe por quê? Deus não quer saber, Arminho, o quão grande é a tua força. Sabe por quê? Deus não quer saber se você é adestrado para tal batalha. Deus só quer te colocar lá, de pé, na fileira da batalha. Por quê? Você vai ver de linha de frente, de camarote, o que Deus vai fazer. Ele nos leva para a batalha, para que nós possamos ver o que Ele vai fazer. Então pare de frouxidão. Não é tempo de frouxidão. Eu estou vendo um monte de gente. Ai, pastor, o que vai acontecer? Para com isso. Levante-se. Pare de mimimi. Pare de ficar retrocedendo. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que ficam com medo. Quando o Gideão vai levantar o povo para a batalha, a primeira corja que sai fora é os medrosos. Sai tudo fora, porque Deus não quer medrosos na sua peleja. Amém? Então se levante. Eu estou falando aqui, vamos nos unir no quilo do amor. Ai, pastor, se eu der lá vai faltar aqui. Ei, que Deus é esse que você serve? Eu tenho falado, reúna a tua casa, reúna a tua família, leia a palavra com a tua família. Ai, pastor, não teve tempo. Ah, não teve tempo? Em volta do leito de hospital vai ter tempo. Eu estou falando, está dentro da tua casa. Ei, coloque o amado da semana, cada dia um membro da tua casa, se for preciso. Mas faça isso, expresse o amor de Deus primeiro na tua casa. Ah, pastor, mas nós não conseguimos fazer isso. Mas na hora que tiver na frente do caixão vai ter tempo, vai conseguir externar, mas aí já é tarde. Levante-se, se posicione. O tempo é agora. O tempo é agora. O tempo é agora. Não estamos de brincadeira de ser igreja. Não, não. Nós estamos entendendo para onde Deus está apontando. Primeiro, a nossa batalha não é física. Segundo, nosso exército é maior. Terceiro, nossos olhos estão se abrindo. Quarto, nós não estamos com medo. E quinto, eu creio que Deus já nos deu vitória. Já nos deu vitória. Por que que Eliseu fica tão tranquilo diante de tudo aquilo? Ele sabia de quem era a vitória. Ele sabia. Convicção. Se eu tenho convicção do Deus que eu sirvo, Marcos, eu não tenho medo da derrota. Se eu tenho convicção do Deus a qual eu busco, eu não tenho medo dos resultados. Eu não me movo pelos resultados, eu me movo pelo Deus que eu sirvo. Eu não me movo por aquilo que Ele me dá, eu me movo pela palavra que Ele já deu. Eu não me movo por aquilo que Deus vai fazer, eu me movo pela cruz que já está estabelecida como minha salvação. Nós não nos movemos para trás, nós nos movemos para o alvo. Nós nos movemos para o grande prêmio que está reservado para aqueles que não retrocederam. Nós nos movemos ao nosso objetivo, rumo ao autor e consumador da nossa fé. Nós nos movemos para onde nossos pensamentos estão indo, nas coisas do alto. Nós nos movemos para onde as nossas palavras estão sendo lançadas em oração e súplica na sala do trono de Deus. Nós nos movemos de onde vem a voz que nos guia, da voz de Deus. É para lá que nós estamos nos movendo. Escute, não tente encaixotar a Deus
no probleminha que você está enfrentando. Pastor, mas é grande o problema. Desculpa. Então não tente encaixotar a Deus no problema, na circunstância, no momento que você está vivendo. Deus é maior do que isso. Essa batalha, ela não dita o teu futuro. Essa batalha que você está enfrentando hoje, seja na saúde, você que está me escutando, talvez você está no hospital, talvez você está de quarentena, está isolado, escute, a batalha que você está enfrentando não define a grandeza de Deus. A grandeza de Deus se define por quem Ele disse que já é. Meu Pai, chegou um tempo onde nós precisamos nos converter, porque muitos são crentes nominais, muitos são crentes de fachada, mas essa tempestade, esse vento que está passando, vai passar, esse vento que está passando, vai mostrar quem é nominal, quem é de fachada, e também vai mostrar quem é relacional, quem é de essência. Ou você é de essência relacional com o Pai, ou você só é nominal, de fachada. O nominal de fachada, ele quer agradar aqueles que só vê com os olhos da terra, mas quem é relacional, quem é de essência, quer agradar aquele que os olhos não vê. É assim que nós vamos lutar as nossas guerras. Tem um cantor, Gabriel Guedes, ele coloca uma música que diz assim: é assim que eu luto as minhas guerras. E aí eu falei assim: uau, eu quero ouvir que jeito que ele que ele luta as guerras dele. Aí eu fui escutar a música, queridos. Aí eu escutei a música 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu falei: meu Deus, o homem não vai falar como que ele luta as guerras dele. E ele está lá: é assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto. 4 minutos, eu falei: meu Deus, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, terminou a música. O homem não falou como ele luta as guerras dele. Aí eu falei: não é possível, eu escutei mal a música. Aí eu voltei de novo a música, eu falei: eu vou escutar, eu quero saber como é que ele luta as guerras dele. Aí depois a música inteira só tem 2 frases. Aí a primeira frase é: assim que eu luto minhas guerras. Aí a segunda frase é: parece que eu estou cercado, mas estou guardado por ti. Aí eu falei: opa, tem alguma coisa aí. Parece que eu estou cercado, parece que eu não tenho saída, parece que não vai ter jeito, parece que não vai nada dar certo, parece que eu vou morrer no meio dessa batalha, parece que eu vou morrer no meio dessa guerra, somente parece, mas a verdade é que nós estamos sendo guardados por Ele, guardado por Ele. Pode parecer que esse é o teu fim. Ei, escute, você que está me escutando agora, presta atenção. Pode parecer, porque o diabo pode estar na tua orelha dizendo que acabou, que é até o fim. Olha aqui para mim, pode parecer que você está cercado, pode parecer que não vai ter mais jeito, mas eu libero essa palavra para você: a sua guerra não é física, Deus está pelejando por você. Eu quero dizer para você: você não está sozinho, maior é o nosso exército. Eu quero dizer para você: hoje Deus abre os teus olhos, então veja com os olhos de Deus. Eu quero dizer para você: não temas, porque Deus está contigo. E eu também quero dizer para você: Deus já preparou para você e para mim a vitória que nos está reservada em nome do Senhor Jesus. Se você crê, se você toma posse dessa palavra, se você internaliza esse conhecimento, se você internaliza isso que eu estou te falando, fique de pé aí na tua casa, fique de pé aqui também, fique de pé agora, feche os teus olhos. Eu quero orar com você, eu quero orar, quero abençoar a tua casa, quero abençoar a tua vida, querido. Nós vamos compreender as nossas guerras. Nada e nem ninguém vai nos deter. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Não vão. Oh, Espírito Santo, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, queridos. Agora é você e Deus, fala com Ele.
Eu não sei qual é a guerra, a luta que você está passando, mas uma coisa eu sei: Deus é contigo. Uma coisa eu sei: é nas regiões celestiais que nós vamos ganhar essas batalhas. Uma coisa eu sei: maior é aquele que luta por mim e por você. Nós vamos com ousadia adorar ao Senhor, nós vamos com ousadia buscar a face do Senhor. Feche os teus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora, Pai, a vida, a família desses teus filhos. Pai, o Senhor sabe exatamente o que eles estão vivendo. O Senhor sabe exatamente, Pai, tudo que eles estão passando, ó Pai, cada uma dessas batalhas, essas tempestades. Senhor, Tu sabes, ó Pai, o que Teus filhos estão vivendo. Mas nós queremos agora, Pai, no nome do Senhor dos Exércitos, declarar que a Tua igreja se levantará nesses dias como um exército posicionado, como um exército cheio do Teu Espírito Santo, como um exército apaixonado por Ti, que vai contemplar a vitória chegando sobre as nossas vidas. Vem Espírito Santo, vem, ó Pai, vem ministrando sobre os Teus filhos agora. Ministra, Pai, ministra em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada casamento. Ministra, vem Espírito Santo, vai ministrando, vai enchendo, vai derramando. Tchau, terecanda labassúria, lemanas, terecanda labas, oh, terecanda labassúria, lemanas.